Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal Fala Pra Camões. Eu estou aqui para fazer um vídeo de unboxing das minhas compras de livro da Black Friday. Eu acabei de buscar, eu já vou explicar isso aqui, eu não trapaceei, não. Eu vou explicar o que aconteceu. Que é o seguinte, eu não recebo livros, não recebo compras, enfim, encomenda, nada aqui da minha casa, porque como a gente mora em casa, né, quando o Ariel sai para trabalhar, eu saio para trabalhar, ou mesmo dia que eu tô aqui em casa, mas eu saio para o mercado, alguma coisa, se alguém vem entregar, não tem ninguém aqui. Então eu recebo na casa dos meus pais, que eles moram no apartamento, e sempre tem gente lá na portaria. Então esse é um problema, porque às vezes eu fico aqui ansiosíssima, porque eu sei que chegou coisa, mas eu não consigo, às vezes, pegar no mesmo dia, às vezes fica 2, 3 dias, né? E aí tem coisas aqui que eu comprei na Black da Amazon, tem coisas que eu comprei na Black da editora Trama, que estava com desconto de 50%, e tem coisas que eu comprei na pré-Black da Amazon. Como é que chama? Não é pré-Black, tem um nome que eles fizeram, que foi antes, no Esquenta da Black da Amazon, né? E, porque eu aprendi, os livros que estão no Esquenta nem sempre estão na Black, na verdade não estão, eles ficam no Esquenta, mas na Black eles saem e entram outros, então são 2 momentos, né? Então vou abrir com vocês, como isso eu recebo na casa do meu pai, hoje eu fui lá buscar, e aí ele falou, ai filha, tem uma caixa que chegou, eu não vi que era sua, achei que era minha, e eu abri, mas eu abri só aqui do lado, então eu falei, tá bom. Mas eu mesma não tirei os livros, claro que tem as lombadinhas aqui que eu vi, mas vou abrir aqui junto com vocês. Deixei para fazer esse vídeo de unboxing, né? Que é uma coisa que eu nunca faço, vou fazer mais agora aqui, neste ano que entra, 2026, né? E eu quero falar também especificamente sobre essa promoção da Trama que eu peguei, que eu descobri porque eu sigo a editora no Instagram, e da Amazon, eu trabalho com eles assim, né? Eu tenho as listas, eu não sei se você sabe disso, você consegue fazer na Amazon a lista dos seus desejos. Eu tenho 2 listas, eu tenho a lista de compras e a lista de desejos. Isso, inclusive, dá para deixar público. Acho que eu vou deixar público qualquer dia, eu vou colocar aqui, né, a minha lista de desejos e abrir uma caixa postal. Se alguém quiser me dar livro, eu vou ficar bem feliz, né? Que é a coisa que eu mais gosto de ganhar nessa vida. E aí, eu faço assim, a lista de compras são as coisas que eu quero comprar logo. E desejos são os livros que eu deixo para ir monitorando, se baixar muito de preço, eu quero comprar, né? Então, eu tenho essas 2 listas, e aí o que é que eu faço? Elas ficam lá eternamente, uma vez por semana eu vou passando para ver se algum desses livros entrou em promoção, que aí é a hora de eu aproveitar e comprar. É claro que tem livro que eu geralmente não aguento esperar, eu quero muito esse livro, eu compro. Mas, de maneira geral, eu deixo nessas listas, e uma vez por semana eu entro para ver se eles estão em promoção. Quando entrou o Esquenta da Black Friday, eu entrei nessa minha lista, e alguns desses livros que eu queria estavam em promoção, e eu comprei no Esquenta da Black. E depois, na Black, de fato, alguns livros entraram, dessa minha lista entraram na promoção e eu comprei. E aí eu fiz aqui todo um monte de conta, porque eu sou de humanas, né? Mas fiz um monte de conta de quanto eu teria pagado esses livros sem a promoção, de quanto eu paguei e de quanto eu economizei nesse total, que aqui é para ter, pelas minhas contas, 18 livros. Que é livro para eu finalizar esse ano e começar o ano que vem muito bem acompanhada. Em sua maioria são thrillers, né? Até porque estarei de férias muito em breve, e é o que eu mais gosto de ler, romance policial e tudo mais, mas tem umas poucas coisas que não são, eu vou mostrar aqui então para vocês. Eu vou começar pela Trama, tá? Que é essa caixona maior aqui, vou abrir junto com vocês, esta caixa da Trama, que é a editora que faz parte do grupo Ediouro, tá? Então, ó, tá fechadinha, busquei agora. Qual foi o rolê? Enquanto eu abro, eu vou contando para vocês. Eu vi no Instagram que um dia, eles falaram que ia ser um dia, eu aproveitei esse dia, não sei se eles estenderam, se eu fui enganada, mas neste dia ia estar com uma promoção, um cupom que eles estavam liberando, aquela coisa, comente aqui, quero saber, Traminha, para a editora Trama, comente aqui para você receber qual é o cupom. E aí era um cupom que dava 50% no site todo. Aí eu entrei lá, tinha alguns livros, inclusive, que estavam na minha lista da Amazon. O povo gosta tanto de abrir caixa que eu sofro sempre por causa das unhas, né, gente? Alguns livros que estavam, inclusive, na minha lista da Amazon desde sempre, né? Ai, veio Cheetos. Tá servido? Livros que estavam na minha lista da Amazon. E aí eu escolhi 5 desses livros e eles saíram com 50% de desconto, tá? Cheguei a olhar no site da Amazon para ver se não compensava comprar pela Amazon, né? Eu vou falar uma coisa aqui que eu já falei em outro vídeo, um vídeo recente, que é
essa coisa que a gente ouve muito falar, tipo, apoie a livraria local, a livraria física da sua cidade. Só que é outra coisa que eu disse, a quantidade de livro que eu compro, infelizmente, nas livrarias físicas, e a gente entende os porquês, né? Os livros são mais caros. Por quê? Porque a Amazon é gigantesca, consegue fazer acordos milionários, maravilhosos, com as editoras e tudo mais, às vezes até compram todos os livros que tem, né? Então, eu entendo isso. Por outro lado, no meu bolso faz bastante diferença, né? Esses livros, geralmente, nas livrarias físicas, às vezes, eles são o dobro do preço da Amazon. Então, eu acabo comprando muito mais. Acho que travou aqui. Eu acabo comprando muito mais online. E daí, escolhi, então, esses livros. Alguns estavam na minha lista de desejos da Amazon. E eu fui ver, porque como a Amazon estava em Black... Falei, vai que na Amazon tá a mesma coisa, eu já peço pela Amazon. Só que não, de fato, eles estavam mais baratos aqui. E eu vou mostrá-los para vocês, então, tirando da caixa junto com vocês. Este primeiro, Ex-Mulher, de Tess Stimson. Tem aqui uma resenha de Jane Green. Ex-Mulher é muito mais arrepiante que Garota Exemplar. E com muito mais plot twist do que a Garota no Trem. Eu já li os dois, eu adoro os dois, então fiquei muito interessada. As duas o amaram, mas qual delas o matou? 4 anos após ter sido deixada, Louise teve que suportar o fato de que seu ex-marido, Andrew, criou uma nova família. A outra agora é sua esposa. Mas Louise não está pronta para deixar Cass viver a vida que já foi dela, muito menos para abrir mão do homem que ainda ama. Louise começa a investigar o passado de Cass, mas a intenção de manter a civilidade que havia entre as duas não se sustenta. Tentando atingir uma a outra, elas descobrem mais sobre o homem com quem se casaram. Quando Andrew é brutalmente assassinado durante uma festa de família, as duas mulheres são encontradas diante do corpo. Uma das esposas, pode ser a culpada. Mas qual? Hashtag até que a morte nos separe. Eu achei bastante interessante. Achei uma vibe meio Agatha Christie, né? É um livro, então, da editora Trama, que eu estou abrindo agora aqui com vocês. Deixar para pôr o nome depois, que geralmente abro e já vou botando o meu nome, mas não vou fazer isso aqui porque vai demorar bastante, tá? É um livro que tem aí 290, em torno de 300 páginas, tá? Ó, tô vendo aqui agora, tem uns trechinhos tipo depoimento, algumas páginas escuras de abertura de capítulo, parece ser uma diagramação bem interessante, textos de orelha, essa orelha é mais larga, né? Então, este livro aqui, para vocês terem uma ideia, o preço dele o preço dele cheio no site, ele estava R$ 59,90. E eu paguei R$ 29,95. Foi com 50% de desconto. Eu entrei no site da Amazon para ver. E ele estava de R$ 59,90 por R$ 29,95. Esse aqui estava 5 centavos de diferença, até 5 centavos mais caro pela editora. Mas os outros vocês vão ver que vale a pena. Então, este é o primeiro deles, da editora Trama. E o próximo que temos aqui... é um que estava na minha lista de desejados da Amazon desde sempre, que é o Assassinato na Família, da Kara. Ai, meu Deus, vem as coisinhas. Olha! Tipo de jogo de detetive. Tem vários, gente. Não sabia que vi isso aqui. Olha, tem uns cardzinhos aqui. Que eu não vou ficar fuçando agora. Vieram 4 cardzinhos desses. Eu acho que são 4 mesmo, né? Muito legal. Bom, esse aqui, faz um tempão que ele estava na minha lista da Amazon, eu estava esperando baixar o preço dele. O preço cheio dele é R$ 89,90. Eu paguei R$ 44,95, mas na Amazon ele estava por R$ 61,46, então mais barato, né? Um corpo, 6 especialistas, você consegue resolver o caso antes deles? Super Agatha Christie, né? Em outubro de 2023, Luke Ryder foi encontrado morto no jardim de sua mansão. No momento do crime, apenas seu enteado de 10 anos, Guy Howard, estava em casa, mas ele mal se lembra do que aconteceu. Mesmo com a investigação policial realizada na época e toda a cobertura sensacionalista da imprensa a cada nova descoberta, o crime nunca foi desvendado. 20 anos depois, uma produtora decidiu criar uma série documental de true crime sobre o caso. Dirigida por Guy, que ainda busca a verdade, o programa reúne jornalistas, detetives e antigas testemunhas para trazer à tona novas pistas e antigos arquivos sobre o assassinato. Mas alguns membros da equipe parecem saber mais do que dizem. Da autora best-seller Kara Hunter, e tem vários livros dela publicados pela Trama, né? Assassinato na Família é um thriller eletrizante, com uma narrativa inovadora que combina os bastidores de uma investigação à produção de uma série de TV de true crime. Tudo para convidar o leitor a descobrir quem está por trás de um crime chocante demais para ser esquecido.
Será que você vai conseguir desvendar quem é o assassino? Eu acho que sim, hein? Esse aqui, gente, tem quase 500 páginas, tá? Tem mais de 500 páginas. Então, Assassinato na Família da Kara Hunter. Também comprei com 50% de desconto na Amazon. Na Amazon, não. Direto no site da editora Trama. O próximo também estava na minha lista de desejos da Amazon, e que é A Casa dos Sonhos, de Claire Douglas. Era uma vez um casal que herdou a Casa dos Sonhos para o tão desejado Felizes para Sempre. Mais uma descoberta terrível está prestes a mudar o rumo da sua vida. A descoberta. Saffron Cutler e seu namorado Tom se mudam para a tranquila rua Skelton Place. Número 9. Ela está grávida e o casal logo inicia a reforma da casa para a chegada do bebê, até que são encontrados os restos mortais de 2 corpos enterrados em sua casa. A perícia indica que os corpos estão enterrados há pelo menos 30 anos. Seth não tem nada com que se preocupar, até que a polícia inicia uma investigação de homicídio e pede para falar com o antigo proprietário da casa, sua avó, Rose. Rose está em uma casa de repouso e o estágio avançado de Alzheimer deixa sua memória cada vez mais confusa. Ela não pode ajudar a polícia, mas Seth desconfia de que ela se lembra de algo. À medida que as memórias fragmentadas de Rose ressurgem e as investigações da polícia avançam, Seth teme que ela e sua casa estejam sendo vigiadas. A verdade. O que aconteceu há 30 anos? Por que ninguém sentiu falta das vítimas? Como Rose está envolvida neste mistério? E Seth, será que está em perigo? Eu achei, tá, como eu falei, né? Estava interessada bastante para ler esse livro, estava lá na minha lista, tá? Ele tem aí em torno de 330 páginas, da editora Trama, e esse, ele estava, deixa eu ver a diferença aqui, R$ 47,78 com desconto na Amazon, mas eu paguei R$ 34,95, então valeu a pena também, tá? Mais um. São 5, então, da editora Trama. E o próximo, que veio aqui na caixinha dos Cheetos, olha, esse veio sem saquinho, veio com Cheetos aqui. A Outra Irmã, de Claire Douglas, é a mesma autora da Casa dos Sonhos. Esse aqui eu tinha visto já resenhas aí no YouTube, né? Alguns segredos de família podem ser letais. Tasha e Alice são irmãs com vidas muito diferentes. Enquanto Tasha é casada com Aaron, seu namorado desde a adolescência, e cuida das filhas gêmeas na cidade em que sempre morou, Alice tem uma carreira de sucesso e leva o que poderia chamar de uma vida dos sonhos, ao lado do marido Kyle, um grande empresário. Quando Alice percebe que a irmã está passando por um período difícil na vida, com pouca perspectiva de mudança, ela sugere uma troca. Alice e Kyle ficarão na casa de Tasha, cuidando das gêmeas durante uma semana, enquanto Tasha e Aaron aproveitam o descanso no apartamento de Alice em Veneza. Porém, alguns dias depois do choque, Tasha recebe um telefonema informando que seu cunhado foi assassinado e sua irmã está no hospital, após uma suposta tentativa de assalto à sua casa. E o cenário só se torna mais sombrio quando alguém passa um bilhete pela sua porta com uma mensagem ameaçadora. Era para ter sido você. O que aconteceu na noite do ataque? Quem aquelas pessoas estavam realmente procurando? E por que queriam atacar Tasha? A mesma autora do best-seller A Casa dos Sonhos. A Outra Irmã é um thriller ainda mais sombrio e assustador, mostrando que toda família tem seus segredos, alguns mais letais do que outros. Acho que eu falei, né? Tem em torno de 300 páginas esse aqui, tá? E estava muito ansiosa para comprá-lo. Ele saía R$ 13 mais barato pela editora do que com desconto da Amazon. E o último desta leva, é o último mesmo, não mandaram um por engano de brinde, né? Não, também veio sem saquinho e também estava na minha lista de desejos da Amazon, Um Porão Escuro, da Kara Hunter, que é a mesma do Assassinato na Família, tá? Este aqui tem 370 páginas e eu paguei... Deixa eu ver quanto. Estava o mesmo preço. Esse estava o mesmo preço na Amazon, estava com 50% também. Mas aí, de novo, por causa dos outros, compensou comprar todos pela editora, né? Uma jovem e uma criança foram encontradas em um porão, trancadas e já quase sem vida. Ninguém sabe quem são. A mulher não consegue falar. E não há registros de desaparecidos que coincidam com o perfil delas. O proprietário da casa, o velho e excêntrico Sr. Harper, jura nunca ter visto essas pessoas antes. Os moradores daquela pacata rua de Oxford estão em choque. Como uma coisa dessas pode ter acontecido bem diante do nariz deles? Mas o detetive Adam Foley sabe que nada é impossível e que ninguém é tão inocente quanto parece. Apareceu aqui um caso do detetive Adam Foley. Eu sei que essa autora, eu não me lembro de ter lido nada dela. Kara Hunter. Não me lembro, precisaria olhar. Eu estou sem óculos, eu não consigo enxergar na seção de thriller daqui onde eu estou.
Mas eu já ouvi falar muito dela e sei que tem vários livros. Então, é assim, né? Aqui eu estou experimentando essa Tess Stimson, a Kara Hunter e a Claire Douglas. Vamos ver se eu gostar. Tá? É bom porque eu sei que tem mais livros publicados. Então, da editora Trama foi isso. E como eu paguei com frete grátis, como eu comprei com frete grátis, eu acabei economizando só nessa compra. Eu comprei, se eu fosse comprar esses 5 livros sem desconto, eu economizei R$ 182,25, comprando esses 5 livros pela editora com o cupom da Black. Dá uma média, se você dividir o que eu gastei por livro, dá uma média de R$ 36,45 cada livro, que eu acho que é um preço bem, bem justo, digamos assim, tá? Então, esses foram da Black, da editora Trama. E daí eu acho que esses aqui são, vamos ver se chegou tudo também, né? São, eu acho, do Esquenta da Black. Esse Pedra, Papel, Tesoura, que eu estava curiosíssima. Gente, bom que a unha serve quase de estilete, né? Estava curiosíssima para ler. Vi gente falando bem, vi gente falando mal, e resolvi descobrir por mim mesma e ter a minha própria opinião. É um livro da Dark Side, se eu não me engano, daquele projeto Elas, que são mulheres que escrevem suspense, né? Elas, especialistas literárias em anatomia do suspense. Dark Side, eu nem gosto muito de capa dura, né? A Dark Side acho que só faz livro de capa dura. Eu não gosto muito, porque vocês sabem que eu gosto de virar, dobrar, mas assim, não há como negar que a edição é belíssima, né? Eles têm aqui, ó, essa quebra, não é a lombada, né? Esse outro lado, eu esqueci como é que fala esse corte no colorido. Vem com fitinha para marcar a página, sabe? É todo um cuidado, né? Até por isso, e aqui a fitinha, ó, Crime Scene, tá vendo? É todo trabalhado, né? A fitinha podia ser rosa para combinar, né? Mas tudo bem. A lombada, ó, com simbolinhos, né? Darkseid não tem o que falar. A edição é maravilhosa. Darkseid, para isso eles arrasam, né? E aqui a gente tem essa obra que tem em torno de 280 páginas, tá? Como eu falei, eu vi muita gente falando mais mal do que bem desse livro, mas fiquei curiosa, como eu disse, eu quis ver por mim, né? 10 anos de casamento, 10 anos de segredos de um aniversário que eles nunca mais esquecerão. Adam e Amelia estão casados há uma década, mas a paixão que um dia os uniu deu lugar a uma relação repleta de ressentimentos e brigas. Determinados a dar uma última chance ao casamento, eles decidem passar um fim de semana romântico em um lugar aconchegante, bucólico e nada comum. No entanto, que seria um retiro de reencontro, se transforma em uma tempestade de neve, onde perdemos a visibilidade diante de um jogo de segredos, ressentimentos e obsessões. Vamos ver, né? Esse aqui, se eu não me engano, foi no Esquenta, então, Black da Amazon, né? E eu economizei R$ 7,82 nesse livro, do preço de hoje. Hoje, 7 de dezembro, eu entrei para ver na Amazon, e ele ainda está numa promoção, mas não é uma promoção tão grande quanto a que eu peguei. Então, eu economizei R$ 7,82 nesse Pedra, Papel, Tesoura, que era um que eu estava curiosa para ler. Aí aqui tem um que não é thriller, mas é um livro que o assunto me interessa e eu imagino que usarei essas questões na minha tese de doutorado, que é o já conhecidíssimo Civilização do Espetáculo, do Mário Vargas Llosa, uma radiografia do nosso tempo e da nossa cultura. Esse aqui é a Civilização do Espetáculo, esse o preço está igual a hoje, né? Então esse eu não comprei porque estava em promoção, mas porque era um livro que eu queria e eu aproveitei a brecha. A banalização das artes e da literatura, o triunfo do jornalismo sensacionalista e a frivolidade da política são sintomas de um mal maior que afeta a sociedade contemporânea. A ideia temerária de converter em bem supremo nossa natural propensão a nos divertirmos. No passado, a cultura foi uma espécie de consciência que impedia que virássemos as costas para a realidade. Agora atua como um mecanismo de distração e entretenimento. A figura do intelectual, que estruturou todo o século XX, hoje desapareceu do debate público. Ainda que alguns assinem manifestos e se envolvam em polêmicas, sua repercussão na sociedade é mínima. Conscientes dessa situação, muitos optaram pelo discreto silêncio. A Civilização do Espetáculo é uma dura radiografia do nosso tempo e da nossa cultura, pelo olhar inconformista de Mário Vargas Llosa. Então, Civilização do Espetáculo é quase um clássico já contemporâneo, livro de não ficção, né? E como eu disse que eu acho que pode servir para o meu doutorado, então esse eu comprei. E esse, gente, caso vocês não estejam vendo, eu faço assim, tô estragando a capa não, eu dobro ele mais ou menos assim, porque aí o plastiquinho coisa, e aí eu faço assim, com o plastiquinho, ou dá para fazer aqui também, ó, passa
essa unha, que é quase um estilete, e rasga esse plastiquinho que é fininho, né? É o Gabriel Garcia Marques, Crônica de uma Morte Anunciada, né? Eu gosto muito do Garcia Marques, obviamente 100 Anos de Solidão, inclusive tem o meu curso de 100 Anos de Solidão, é o curso de leitura guiada, em que eu vou lendo o livro inteiro. Se é um livro que você tem medo, né? O pessoal fala, esse livro é difícil, é longo, eu não consigo ler. Vem ler comigo, porque eu tenho o curso de leitura guiada desse livro inteirinho, né? E acabei de ler Os Funerais da Mamãe Grande, que é um livro de contos dele que está entrando no vestibular da Unicamp, e esse é um dele que eu nunca tinha lido, sempre quis ler, estava em promoção, e R$3,19 mais barato eu paguei no Esquenta do que ele está hoje, né? O narrador imediatamente sentencia. No dia em que o matariam, Santiago Nazar levantou-se às 5h30 da manhã. Fatalidade, destino, o absurdo da existência humana. O que explica a tragédia que se abateu sobre o protagonista de Crônica de uma Morte Anunciada? Nesta trama curta de construção perfeita, Garcia Marques monta um quebra-cabeça, cujas peças vão se encaixando pouco a pouco, através da superexposição das versões de testemunhas que estiveram próximas a Santiago Nazar no último dia de sua vida. Em que e em quem acreditar? Como descartar a parcialidade das versões e o espelho quebrado da memória dos envolvidos? Voltou uma interrogação aqui no texto de orelha, editora Record. É isso que o leitor vai descobrir ao longo da narrativa sóbria e direta, cuja estrutura toma emprestado o rigor jornalístico da reconstrução dos fatos tão caro a Garcia Marques. Todo o tempo, porém, o autor mantém a poesia, a sensualidade e a beleza de sua história, de seus personagens. Talvez, de todos os livros do Garcia Marques, seja o mais quase policial, né? Eu já li O Amor nos Tempos do Cólera, Memórias de Minhas Putas Tristes, deve ter mais algum que eu não estou lembrando agora, além, óbvio, de 100 Anos de Solidão e agora Os Funerais, mas esse aqui era um que eu nunca tinha lido. E, como eu já falei, economizei R$3,19. Eu não falei, né? Esse é um livro da editora Record, que tem em torno de 160 páginas. E esse aqui, do Mário Vargas Llosa, é da editora Objetiva, e tem aí em torno de 200 páginas, tá? Ainda no... é verdade, no Esquenta da Black, da Amazon, Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, né? Comprei da editora 34, que era um livro que eu queria muito. Esse ano eu li O Crime e Castigo, tem vlog da minha leitura aqui no canal, né? Eu, todo dia que lia, fazia uns storyzinhos comentando a leitura daquele dia, e aí depois isso virou um vlogão que eu coloquei aqui no canal, tá? Você consegue encontrar. E aí, gostei bastante de Crime e Castigo, e fiquei a fim de ler Os Irmãos Karamazov, que todo mundo diz que é o melhor dele, né? E aí eu comprei, então, essa edição na Amazon, a edição da editora 34, que é uma das editoras, se não há mais, né, respeitada no Brasil pelas traduções do russo, né? Inclusive, Bakhtin, por exemplo, que é o filósofo cientista da linguagem que a gente estuda muito na letras e na educação também, a obra toda do Bakhtin está traduzida com brilhantismo pela editora 34. Então, eles têm essa coisa com o russo, né? Traduções do russo. Aqui é a tradução de Paulo Bezerra. E esse aqui, em relação a hoje, ele está... Cadê os Irmãos Karamazov? Com relação ao preço de hoje, ele está R$3,42 mais barato. Mas porque ele está na promoção ainda hoje, né? Não é promoção da Black, mas ainda está em promoção, né? Tá aí um calhamacinho de torno de 880 páginas, mas tem textos, explicativos e tudo mais. Não vai ser assim, o livro que eu vou pegar para ler hoje à noite, né? Mas eu quero muito, em 2026, ler este classicão, e agora já tenho esta belíssima edição, tá? Eu tô achando, gente, que tá pouco, viu? Não estão todos os livros que eu comprei aqui. Mas, enfim, era o que tinha lá. Vamos ver, depois eu vou ver esse negócio direito. Depois eu vou bater aqui, vou conferir a minha listinha. Ó, vou fazer isso já ao começo. A Casa dos Sonhos, Ex-Mulher, A Outra Irmã, Assassinato e Um Porão. Da trama veio tudo certinho. Daí aqui tem Os Irmãos Karamazov, beleza. Crônica de uma Morte Anunciada, ok. A Civilização do Espetáculo e Pedra, Papel, Tesoura. Tá, agora vamos ver aqui. Acho que tá faltando livro, viu, do que eu comprei. Esse aqui, gente, ele nem estava em promoção, quer dizer, ele está na mesma promoção de hoje. Não, esse aqui, hoje ele está mais barato do que quando eu comprei. Porém, esse é um daqueles que eu queria muito ler. Eu vi uma resenha em algum lugar, acho que foi aqui no YouTube mesmo, se pá, A Receita da Esposa Perfeita, de Karma Brown. É da Verus Editora, e ele está com 330 páginas, mais ou menos. Fiquei muito curiosa com esse livro aqui. Ó, vou ler para vocês a sinopse de A Receita da Esposa Perfeita. Neste romance intrigante, narrado em tempos cronológicos diferentes,
Uma mulher moderna encontra inspiração em anotações deixadas pela antiga proprietária de seu novo lar, uma dona de casa por excelência dos anos 50. Ao descobrir semelhanças notáveis entre a própria vida e a daquela mulher, ela começa a questionar sua relação com o marido e o que significa ser uma esposa que luta pelo seu lugar numa sociedade patriarcal. Quando Alice Hale abandona a carreira de publicitária para se tornar escritora e se muda com o marido para os subúrbios de Nova York, ainda não está acostumada a passar os dias sozinha em uma casa grande e vazia. Ao encontrar um livro de receitas antigo em uma caixa no porão, Alice fica fascinada com a ex-proprietária do livro, Nellie Murdoch, a dona da casa nos anos 50. Enquanto Alice experimenta as receitas, cozinhando na moda antiga, percebe que nas páginas daquele livro, Nellie deixou pistas sobre sua vida, incluindo uma série misteriosa de cartas escritas e não enviadas para sua mãe. Logo, Alice compreende que, embora o bolo de carne possa parecer inofensivo, os segredos de Nellie não eram nada inocentes. E quando ela descobre um lado sinistro e até perigoso do casamento de Nellie e se torna cada vez mais insatisfeita com as crescentes pressões em seu relacionamento, começa a assumir o controle da sua vida e a se proteger, guardando alguns segredos próprios. Eu achei interessante, né? Tem essa coisa das duas narrativas, tempos diferentes, a mina hoje descobre uma coisa antiga e aí vai acompanhando e descobrindo coisa da vida da outra, enfim, achei legal, fiquei curiosa. E aqui está. Gente, definitivamente tem livro faltando aqui, tá? Provavelmente, é porque lá na casa da minha mãe, tem aqueles armários que o povo bota, bota e tem que olhar dentro do armário, né? Como alguns livros chegaram ontem, que foi sábado, provavelmente o entregador da Amazon, eles devem ter vindo em 2 pacotes diferentes, os da Black, veio um pouco aqui, um pouco no outro, e ficou lá. E aí eu vou buscar amanhã só. Então, é isso. Mas, enfim, vamos seguir, porque tem só mais 3 aqui, e tem mais livro faltando lá, mas que droga. Mas tudo bem, né? Porque já dá para me divertir aqui. É só que eu queria poder mostrar tudo para vocês, vou ter que fazer essa continuação depois. Eu comprei esse aqui porque estava realmente muito barato, né? E porque eu fiquei curiosa. Porque, assim, que é a série da Frida, da Empregada, né? Eu li A Empregada, que está agora para sair nos cinemas. Eu não sei se agora esse mês ou se já está, uma coisa assim, né? Eu li A Empregada, achei legal na época, e depois eu comecei a ler outras coisas da Frida. E eu decidi que eu queria ler tudo dela, porque os livros dela são muito divertidos. E, assim, pelo que eu sei, são os mesmos personagens, ou tem algum personagem, acho que talvez a Empregada seja a mesma, mas eu já vi que dá para ler sem ter lido outro. Como eu li faz muito tempo, eu não lembro, mas eu tenho, né? Eu comprei os outros 2 da série. Um é esse que está aqui e o outro não chegou. Então, esse é o A Empregada Está de Olho, da Frida McFadden, né? Um super thriller, como tudo que ela faz. Acostumada a limpar a casa dos outros, Millie mal consegue acreditar que agora essa realmente pertence a ela. A cozinha charmosa, tranquila rua sem saída, o quintal enorme. Ela e o marido Enzo economizaram por muitos anos para poder dar aos 2 filhos a vida que eles merecem. Como nada é perfeito, assim que ela conhece a senhora Lowell, sua nova vizinha, a mulher a deixa desconfortável com suas críticas disfarçadas de elogios e a intimidade forçada com que trata Enzo. Mas, ao receber um convite dela para jantar, Millie tem a oportunidade perfeita para desfazer a má impressão. Quando a empregada dos Lowells abre a porta de avental branco e cabelo preso num coque apertado, Millie está decidida a ser simpática, afinal, sabe exatamente como é estar nessa posição. Só que o olhar insistente dela lhe dá calafrios. E essa não é a única coisa esquisita no novo bairro. Millie passa a ver uma figura sinistra, sempre à espreita, observando sua família, e, para piorar, seu marido começa a fazer passeios noturnos misteriosos. Como se não bastasse, a vizinha do outro lado da rua a adverte. Se eu fosse você, tomaria cuidado com aquela mulher. Será que comprar essa casa foi um erro? Millie acreditava que havia deixado seus segredos mais sombrios para trás, mas talvez esse bairro aprazível seja o lugar mais perigoso de todos. Eu não lembro se essa Millie é a personagem do outro, eu até vou ver. Mas, de novo, eu sei que faz parte da série, apesar dos livros serem quase que independentes, mas alguma coisa deve ter a ver, né? Então, esse aqui, A Empregada Está de Olho, eu economizei R$ 4,52 nele, do preço que ele está na Amazon hoje. Ele ainda está em promoção, não é o preço cheio, mas estava mais barato ainda, né? Tem o outro da série que não vai estar nessa leva, mas que saco, hein? Esse aqui eu fiquei muito afim, que é o Morte no Internato. Todos esses eu fiquei muito afim, por isso que eu comprei, né? Da Lucinda Riley, tá? Morte no Internato. A Lucinda Riley escrevia, porque ela faleceu, né? Romances, não necessariamente romances policiais, mas esse aqui é um romance dela policial, que pelo que eu vi da sinopse, é tipo Agatha Christie total. Eu não falei esse aqui, o A Empregada Está de Olho, é da editora Arqueiro, que é quem publica os livros da Frida no Brasil, né? E tem aí em torno de 330 páginas. Esse da Vera eu falei, né?
E aí, esse aqui, então, é da editora Arqueiro também, e tem aí em torno de 360 páginas, mais ou menos. A morte repentina de um estudante na escola St. Stephen, um internato na região mais remota de Norfolk, é um acontecimento chocante que seu diretor faz questão de encarar apenas como um acidente infeliz. Porém, a polícia local não descarta a possibilidade de um crime, e o caso traz de volta ativa a inspetora Jasmine Hunter, porque de volta ativa, que provavelmente é uma personagem que já aparece em outros livros dela, e que eu não conheço, né? Pelo menos não me lembro. Se bem que talvez eu tenha alguma coisa. Aí, assim, se eu achar massa, eu procuro os outros, né? Jess se afastou da carreira policial em Londres, mas relutante concorda em participar da investigação como um favor a seu antigo chefe. Ao analisar os detalhes da morte de Charlie Cavendish, ela descobre que o garoto fazia bullying com diversos alunos e que alguns tiveram o motivo e a oportunidade de trocar os comprimidos que ele tomava diariamente para controlar a epilepsia. Para complicar a investigação, outro estudante some e um respeitado acadêmico morre na St. Stephen. Os novos acontecimentos trazem pistas importantes para o caso, mas quando um dos suspeitos desaparece, Jess se vê ainda mais enredada em mistérios. Precisando enfrentar seus demônios pessoais, a inspetora percebe que essa é a investigação mais desafiadora de sua carreira. O internato esconde segredos mais sombrios do que Jess jamais poderia ter imaginado. Acho que eu falei besteira. Não é que é um personagem que volta, não sei se volta ou se não volta, talvez seja... Porque eu sei que a Lucinda Riley não tem muitos livros policiais, assim, então eu não sei se eu falei besteira. Eu vou ler, daí eu trago a resenha depois para vocês, tá? E o último dessa leva, lembrando que estão faltando, então, gente, está faltando mais um pacote. Que saco, que eu fui até a casa dos meus pais e esqueci de olhar no armarinho eletrônico. Que saco, mas tudo bem, né? Depois eu tenho outro vídeo para fazer aqui para vocês. A Polícia da Memória, da Yoko Ogawa, que foi uma escritora japonesa que eu descobri esse ano, né? Li aí alguns livros dela, li 2 livros dela esse ano, o Museu do Silêncio e A Fórmula Preferida do Professor. E aí esse aqui é um que bastante me interessa, me lembra muito a linha de pesquisa da minha orientadora do doutorado, que é sobre história oral, e aí tudo a ver, memória, né? Então, em Romance Distópico, Yoko Ogawa apresenta ao leitor a Polícia da Memória. A autora, que conta com diversas premiações literárias, é reconhecida como um dos grandes nomes da literatura japonesa contemporânea. Uma ilha é marcada pelo desaparecimento de pessoas, objetos, lugares e lembranças. Lei imposta pela polícia secreta e por seus oficiais, que em ronda caçam e eliminam vestígios de recordações. É tipo um Fahrenheit 451, só que ao invés de livros são as recordações que são proibidas, né? Polícia da Memória. Desafiando sumiços e faltas, uma escritora tenta subverter as leis em busca de algo que permaneça, algo que não se esvaia. Paralelamente, Ogawa convida o leitor a manter na superfície o que não pode cair no esquecimento, numa narrativa ao mesmo tempo insólita e sensível, e uma trama que conta com poucos personagens, como se muitas histórias já tivessem se perdido no eco de lembranças passadas. É na memória que existe a história, a real e a inventada, que se mistura constantemente quando contada a nós mesmos e aos outros. E é ali também que existe a possibilidade de mundos, de vida, de ficção e de linguagens. A memória é a nossa criação mais real, mais fiel. Sem ela, se apaga a existência. Se não há lembrança, não há vida que se sustente. Uma recordação aniquilada é um mundo que sucumbe. Se pudesse, quais memórias você preservaria na eternidade? Os livros dela sempre vêm com esses marcadores belíssimos, né? Pelo menos esse é o terceiro livro dela que eu compro e é o terceiro que vem com esse marcador bonito, tá? É da editora Estação Liberdade, que, se a editora 34 é a editora das traduções russas, a Estação Liberdade é a editora das traduções japonesas no Brasil, né? E esse livro tem em torno de 315 páginas, tá? Então, gente, estão faltando ainda 4 livros. Já vou adiantar que desses 4, 3 são da Freida, que eu estou comprando para completar a coleção de livros dela, né? Porque essa mulher não para de lançar livro. E um outro que não é dela, mas também é um thriller, tá? Então, desses, eu já vou falar de todos, porque mesmo quando eles chegarem, né, vocês já sabem quais são, como eu falei, tem mais 3 da Freida, e mais outro que é um thriller também. Então, são 18 livros, tá? Comprando assim, tanto com o Esquenta da Amazon, a Black da Amazon e a Black, o cupom da editora Trama, eu fiz as contas aqui, considerando os 4 livros que ainda não estão aqui, tá?
foi uma economia de R$ 274,47. Era o que eu teria gastado se eu tivesse comprado esses livros fora de promoção. Então, tem livro aqui que eu queria há muito tempo. Mas ele está na minha lista da Amazon esperando, e aí ele entrou em promoção, eu comprei, né? Então, essa é uma dica que eu dou para vocês. Se não é nada urgente, é um livro que você quer ler um dia, mas não sei quando, vai deixando lá na lista e vai entrando para ver. Claro que essas promoções, assim, né? Algumas promoções que eles fazem ao longo do ano, o dia D, o dia da Amazon, a Black, né? São dias bons, são períodos bons do ano para você ver isso. Mas vira e mexe, um livro entra ou sai. Tinha uns que estavam no esquenta da Black, eu vi na minha lista que estava em promoção, e quando eu fui colocar no carrinho, não estava mais na promoção. Eu não comprei, eu voltei para minha lista de compras, ele vai ficar lá até ele entrar em promoção. Quando ele entrar em promoção, aí eu compro, né? Então, foi uma economia de R$ 274,47. Eu acho que isso é bastante coisa, né? São livros que eu ia comprar de qualquer jeito. Comprar economizando é sempre muito melhor. Só para vocês terem uma ideia, sai uma média de R$ 40 por livro, sendo que se fosse fora da promoção, seria uma média de R$ 55 por livro. Então, numa média, é uma economia de R$ 15 por livro. De novo, para quem compra em quantidade, isso é muita coisa, né? Então, fui tapeada, porque eu achei que iam estar todos aqui, e tem um pacotinho que ainda ficou lá, mas este foi o meu unboxing. Eu vi um monte de gente trazendo livro da Feira do Livro da U, da Festa do Livro da USP, eu não fui com nada disso. A minha Black esse ano foi online, e finalmente eles chegaram, nem todos, né? Mas tudo bem, porque eu já tenho bastante coisa para me divertir aqui. Alguma coisa eu vou ler ainda esse ano, né? Estou gravando aqui hoje, ainda é começo de dezembro, então com certeza alguma coisa daqui já vai ser lida esse ano. E muitas dessas coisas aqui vocês vão ver, então, no ano que vem aqui no canal, né? Coloca aí qual você já leu desses, se você também aproveitou Black, se você tem uma dica também para dar, se você não sabia dessa história de fazer lista na Amazon, corre fazer a sua. E, sei lá, que livro desses você já viu e tá doido para ver minha opinião, que você quer que eu leia primeiro, o que você recomenda? Claro, sem spoilers, né? Sem spoilers. Mas aqui tá, tem esses outros quatrinhos que frustrantemente vou ter que pegar depois. Mas é isso, muito feliz com a minha economia, com as minhas compras, com os meus presentes de mim para mim mesma, e eu tenho, graças a Deus, acho que assim, ó, até fevereiro eu tô coberta de livro aqui, tá bom? Um beijo, obrigada, vejo vocês na próxima. É isso. Fui. Gente, eu voltei para uma atualização porque chegaram. Consegui pegar os pacotes que estavam faltando, chegaram 5 livros novos que eu tinha falado, e também porque eu falei uma besteira sobre esse livro aqui, que eu comecei a ler, então eu já vou adiantar para vocês. Eu comecei a ler o Morte no Internato, que foi o primeiro dos 18, né, que eu escolhi pegar para ler, e eu falei besteira. Esse é o único romance policial publicado pela Lucinda Riley, tá? E aí essa Jasmine Hunter, que é a detetive, eu tinha falado que parecia que era uma série de livros dela. Não, não é. Esse é o único livro policial publicado único romance, né, policial de suspense, enfim, de crime, publicado pela autora. Inclusive, ela faleceu em a autora de 2017, eu acho. Isso tudo está no prefácio, logo no começo do livro, prefácio, óbvio que é começo, né? Ela morre em 21, tá? Ela teve um câncer de esôfago diagnosticado em 2017, ela morre em 2021, e o filho dela, que é o Harry Whittaker, que era coautor dela com alguns outros livros aí no fim da vida, né? Ele decidiu publicar esse livro que ela escreveu em 2006. Então, eu falei, né? Porque fala, o caso traz de volta à ativa a inspetora Jasmine Hunter. Eu achei que era porque ela tinha aparecido em outras obras. Não, não é nada disso, né? Traz ativa porque, por razões pessoais que a gente vai descobrir lendo, ela era uma inspetora da Scotland Yard e que estava afastada. Então, ela volta para o trabalho para investigar esse crime aqui. Então, essa é a primeira errata aí que eu tinha falado ontem sem saber, e aí comecei a ler. Estou gostando, eu li de ontem, eu comecei hoje, na verdade, né? 106 páginas, ele é grandão, né? Ele tem aqui, quantos que ele tem? 370, 380, por aí. E tá muito legal. Então, só para fazer essa correção. E aí chegaram, então, os últimos 5 que estavam faltando. Eles vieram em 2 pacotes, foi exatamente aquilo que eu pensei, né? Eles foram colocados ali no armáriozinho, lá, enfim, na entrada lá da casa dos meus pais. Eu não tinha pegado ainda, então meu pai trouxe hoje. Como eu tinha dito para vocês,
A gente tem 3 da Frida McFadden. Esse é o namorado, que é um dos que foram lançados esse ano, nos últimos meses, tá? Se não me engano, vai estar aqui, ó, isso mesmo, 2025, né? A gente tem aqui, como grande parte é porque aqui, ao invés de sinopse, tem um trecho do livro, né? Como grande parte das mulheres solteiras de Nova York, Sydney Shaw não tem muita sorte com os homens da cidade. Ela já viu de tudo. Homens que mentem na cara dura em aplicativos de relacionamento e usam fotos indiscutivelmente fakes, caras que deixam a conta do jantar para acompanhante e o pior tipo, aqueles que só falam da própria mãe. Mas depois de muitos encontros desastrosos, ela acha que finalmente encontrou o cara. Seu novo namorado é perfeito, charmoso, inteligente, lindo e, além de tudo, é um médico bem-sucedido. Ele só tem um defeito, é um pouco avesso a relacionamentos. E por isso Sydney ainda não o apresentou aos seus amigos mais íntimos, amigos esses que estão sofrendo a perda de Bonnie, uma amiga que foi brutalmente assassinada no próprio apartamento. E o principal suspeito do crime é o homem misterioso com quem ela andava saindo, mas a polícia não consegue encontrá-lo. Até que um caso do passado envolvendo o assassinato de outra mulher aponta para o mesmo suspeito. Será que existe um serial killer à solta em Nova York? Um homem sombrio que seduz suas vítimas e depois as mata de forma violenta? Sydney acredita estar segura, afinal está namorando o homem dos seus sonhos. Só que talvez ele não seja tão perfeito quanto parece. Além disso, sua intuição lhe diz que há alguém à espreita vigiando todos os seus passos, e Sydney não consegue se livrar da sensação de que se a polícia não colocar as mãos no assassino logo, ela pode ser a próxima vítima. Esse livro foi lançado, como eu disse, eu não sei exatamente quando, mas há pouco tempo ainda, nesse ano, né? E eu tentei ver vídeos de pessoas sem spoilers, mas as pessoas acabam dando muito spoiler. Eu não peguei nenhum spoiler que eu acho que vai atrapalhar a minha leitura, mas o povo, quando vai falar de livro, fala demais, sabe? Então eu falei, deixa eu ler logo esse livro antes que fique impraticável e eu não consiga acompanhar mais, tá? Então, tá aqui, thrillerzão daqueles que eu sei que vai ser vira-páginas e a gente vai ler em, sei lá, 2 dias, né? Outro da Frida, que é já mais antigo, que eu tinha comentado ontem, é O Segredo da Empregada. Então, aí eu tenho agora os 3 livros. Eu li A Empregada, que foi o primeiro dela, inclusive, que eu li, né? Está guardadinho lá já. Ontem eu mostrei para vocês, A Empregada Está de Olho, e agora O Segredo da Empregada, Não Espie por Trás da Porta. Millie saiu da casa dos Winchesters e está mais uma vez procurando emprego. Agora o segredo que ela precisa proteger é mais sombrio ainda. Pelo visto, então, a Millie, acho que é, né? De novo, não lembro. A mesma personagem daquele primeiro, desse outro e desse aqui. Eu não sei qual que é o segundo, qual que é o terceiro da série, mas eu sei que esse e o outro são, né? Achar alguém que não faça 1000 perguntas sobre a vida e o passado de uma candidata a empregada é praticamente impossível. Por isso, Millie mal consegue acreditar quando Douglas Garrick a contrata. O plano dela é trabalhar na casa da família por um período curto, de preferência sem atrair nenhuma atenção, até alcançar seu objetivo maior. Só que ao longo dos dias, enquanto ela limpa a cobertura deslumbrante, prepara pratos requintados para Douglas e sua esposa, a senhora Garrick, nunca sai do quarto. Na verdade, as duas não foram sequer apresentadas, e Millie tem certeza de que já ouviu chorando. Certo dia, ao colocar a roupa para lavar, ela nota manchas de sangue em uma camisola, e não é a primeira vez. Millie decide então descobrir o que está acontecendo. Quando finalmente consegue entrar no quarto, o que ela vê muda todos os seus planos. Alguém precisa pagar e o preço depende unicamente do que ele está disposto a fazer. Pelo que eu estou entendendo, é a mesma personagem, mas as histórias são independentes, né? Se eu não me engano, esse é o segundo e o Empregado Está de Olho é o terceiro, mas eu não tenho certeza. De novo, mais um thrillerzinho vira páginas, só daqueles pra gente se distrair, nada demais. E o último da Frida, dessa leva, é O Filho Perfeito, que também foi lançado esse ano, recentemente. É isso que eu falei, a gente não consegue acompanhar os lançamentos, né? Porque esse aqui, ele foi lançado em 25 no Brasil, mas foi escrito por ela em 19, foi lançado lá na gringa em 19, e a editora Arqueiro vai trazendo esses livros para o Brasil e solta, tipo, agora tem A Inquilina e A Intrusa, né? A Intrusa tá já disponível e A Inquilina é um que vai lançar, acho que em janeiro, e a gente não dá conta de acompanhar, né? Vamos ver se eu consigo aí me pôr em dia. Se bem que eu espero e desejo que quando eu conseguir acabar esses 4 dela que eu tenho aqui, eu sei que vai ter mais 2, espero que já tenha muitos mais, porque é sempre uma delícia de ler, né? Ai, não serve para nada, mas é tão gostoso. E, enfim, todos eles são pela editora Arqueiro. Eu não comentei. Deixa eu ler primeiro a sinopse desse. É uma história perturbadora e provocante que testa os limites da lealdade de uma família. Erica Cass tem um marido perfeito, uma vida perfeita, até que uma noite tranquila, 2 policiais batem à sua porta. Gostaríamos de fazer algumas perguntas ao seu filho sobre a garota que desapareceu hoje de manhã. Uma adolescente sumiu do bairro pacato onde moram e a polícia suspeita do pior. O filho mais velho de Erica, Liam, foi a última pessoa a vê-la com vida. Erica sempre percebeu algo diferente em Liam. Ele pode ser lindo, carismático, inteligente, mas coração de mãe não se engana. Ela sabe que há algo perverso em seu filho preferido,
algo muito além das aparências. Mas que tudo, Eric quer acreditar na inocência dele. Porém, conforme as evidências se somam, fica impossível ignorar que Liam pode ter feito algo impensável. Eu confesso que desses todos, assim, com essa coisa de drama familiar, nem é uma coisa que me interessa tanto, mas eu confio na Frida para me dar algumas horas de diversão e de talvez plot twists, enfim, né? Então, esse aqui, gente, ele tem em torno de 260 páginas, O Filho Perfeito. O Segredo da Empregada tem em torno de 280 e O Namorado tem em torno de 350, tá? Todos são publicados pela editora Record, o selo Arqueiro. Não, peraí, não, desculpa, não todos não. Esse é da Record, publicado pela Record, e esses outros dois são pela editora Arqueiro, tá? Ah, eu nem lembrava que tinha mais. Eu achava que no Brasil era Arqueiro que publicava Frida, mas pelo visto aqui tem esse da Record. Eu vou deixar o mais legal para o final. Desenhos Ocultos é outro que eu estava bastante afim de ler, do Jason Rekulak. Eu acho que é um daqueles que tem um projeto gráfico diferentão, né? Eu li o Imagens Estranhas esse ano, do... como é que chama? Aquele autor, cadê o meu? Casas Estranhas. O Ketsu, acho que é isso. É que o meu, eu emprestei pro meu sobrinho, que tem essa coisa, né, eu achei que poderia ser uma nova moda, que são desenhos que fazem parte da história, né? Esse aqui, pelo que eu já li, não vou ler a sinopse aqui, que tá muito grande, mas é uma moça, aquela coisa, vai trabalhar como babá, e o menininho de quem ela cuida começa a fazer uns desenhos estranhos. E aí parece que tem um toque sobrenatural na história. Esse também eu já vi muita gente falando, de novo, nesses vídeos que as pessoas falam sobre o livro, e acho que acaba dando spoiler demais, entendeu? Então é mais um que eu quis ler antes que ficasse, né, impraticável, como eu disse. E aí os desenhinhos, ó, vão fazendo parte da história. Então a gente tem várias ilustrações ao longo do livro, que são esses desenhos estranhos que o menino faz e que ele diz que tem uma amiga imaginária, que talvez seja um fantasma, ou seja imaginária. Essa, pelo que eu entendi, esse é o rolê do livro. Ele é publicado pela Intrínseca e tem em torno de 380 páginas, tá? Fiquei curiosa, acho que... Eu espero que não seja sobrenatural, que tenha sempre uma explicação racional. É interessante que a lombada dele não tem nada, né? Assim, tem esse projeto gráfico de desenho, de mão suja, de lápis e tal, mas não tem nome, não tem nada, vai ficar estranho na estante. E o mais legal, que é mais diferentão, né? Eu acho interessante que existam modas literárias, né? E existem. Chega um tempo, um livro faz sucesso, daí um monte de gente publica livro do mesmo tipo. E aí eu super aproveito e surfo nessa onda quando é uma moda que me agrada, de uma coisa que eu gosto. Tenho notado uma meio moda, mais do que de thriller, de livros de mistério, agora interativos, né? Que é o caso deste Você Consegue Desvendar Esse Crime? De Anthony Johnston, publicado pela Record ou Record no Brasil. Eu preciso descobrir como que eles falam, se é Record ou Record, né? Eu sempre falei Record. Mas, enfim, é um livro de 350 páginas, mais ou menos, né? Que é recente. E esse aqui eu paguei metade do preço do que ele está hoje. Ele está muito mais caro, então foi uma promoção mesmo da Black, né? E é um livro, é um romance policial interativo. Quando eu era adolescente, a gente tinha os livros Enrola e Desenrola, que eram livros que você lia e chegava no fim da página. O que você, sei lá, tinha uma porta. O que você quer fazer? Se você quer entrar por essa porta, vá para a página tal. Se você quer sair e voltar para onde veio, volte para a página tal, né? E aí você conseguia o mesmo livro ler várias vezes, porque dependendo das escolhas que você fazia, a história era diferente, né? Tem um episódio, se não me engano, é Bandersnatch, do Black Mirror, que é assim, interativo, né? Você assiste uma cena, daí você tem uma escolha, e aí você clica, ele vai te levar para lugares diferentes, enfim. E aí aqui é mais ou menos isso, você vai lendo o romance policial e você decide o que você quer investigar. Então, por exemplo, aqui, anote a 8 em seu caderno. Ele traz aqui no final umas páginas só com linhas para você ir anotando coisas, mas ele diz, né? Anote T6 em seu caderno, depois consulte as anotações da seguinte ordem. Se tiver tal coisa anotada, vai para a página 39. Se tiver tal T3 anotado, vai para a página não. Caso contrário, vai para a página tal. Então, você escolhe ali o caminho que você quer tomar e vai anotando, e isso vai te dar né? Você tem diversas peças, mas caminhos diferentes. Mas, como diz aqui atrás, existe apenas um caminho correto para descobrir a verdade e desvendar esse crime. Então, eu acho que vai ser interessante que eu vou poder pôr à prova as minhas habilidades de detetiva, né, que eu gosto de brincar assim. Então, sei lá, você tem 2 suspeitos, você quer interrogar o A ou o B? Quem te parece mais suspeito? Você quer interrogar o A, vai para a página tal. Quer interrogar o B, vai para a página X, né?
E aí o caminho é esse, pode ser que em algum momento desse caminho você se perca, ou pode ser que dê certo, né? E aí acho que, eu não sei, de novo, tô falando isso pelo pouco que eu vi sobre ele, porque eu não gosto de ficar vendo muito spoiler, e pelo que eu acho que deve ser, pela minha experiência do enrola e desenrola. Então, acho que dá para brincar desse jeito também, de vários caminhos, apesar de um único caminho correto, se você errar, você pode voltar e tentar de outro jeito, não sei, acho legal. E espero mesmo que vire moda, que tenha vários desses, porque é uma coisa que eu adoro. Eu sei que não vai durar muito tempo se virar moda, então é aproveitar e entrar nessa onda, tá? Esses foram, então, os 18 livros, pessoal, meu saldo da Black, né? Que eu mostrei na primeira parte do livro e depois na segunda. Vai caber tudo aqui. Como eu disse, temos leituras para até fevereiro, mais ou menos, eu acho, né? Já comecei. Ah, tem mais um, né? Que é esse aqui, que é o que eu tô lendo. O Morte no Internato. Estou muito feliz e fico aqui. Hoje eles ficaram aqui nessa pilha bonita na minha mesa. E ai, que delícia, ai, quero ler tudo. Ai, estamos tampando até a luz. Ai, que delícia, quero ler tudo. E conforme for lendo, vou trazendo as resenhas aqui para vocês. Como eu disse, esse aqui já comecei aí, estou gostando bastante. E então, agora já estou lendo esse, mas qual outro você acha que eu devo ler na sequência? Eu não vou aguentar, vai ser esse, né? Mas e depois? E você já leu algum desses? Recomenda? Acha que eu vou gostar? Pelo que você me conhece aqui, comente, por favor, que eu vou querer saber. E agora sim eu vou embora, tá bom? Beijo, obrigada, até a próxima.